Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo federal quer negociar transição do fim da escala 6x1 e Hugo Motta convoca reuniões para avançar com pauta em Brasília. Governo lança programa de renegociação de dívidas para estimular o consumo no país. Jair Bolsonaro recebe alta após cirurgia no ombro. Irã ameaça atacar exército norte-americano no Estreito de Hormuz. Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte e deixa 2 mortos. E veja também os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo federal vai mobilizar a base aliada para negociar a transição do fim da escala 6x1. O projeto pode mudar a escala de trabalho para 40 horas semanais até 2028. O projeto para mudar a escala de trabalho de mais de 30 milhões de pessoas começou a andar em Brasília. Na última quarta-feira foi instalada a comissão especial. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou os deputados Léo Prates como relator e Alencar Santana como presidente da comissão. Ele chegou a defender a proposta como forma de buscar justiça para a classe trabalhadora. O governo federal quer que a transição seja de no máximo 2 anos, mas os sindicatos patronais e o segmento de serviço têm pressionado por uma transição maior, de 4 anos. O objetivo deles é atingir a escala 5x2 apenas em 2030, com 40 horas semanais. Nessa semana, os corredores de Brasília vão estar cheios. Isso porque Hugo Motta convocou sessões no plenário ao longo da semana. Trabalhadores, representantes sindicais e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, devem ser ouvidos sobre o tema. O governo federal lançou hoje o novo Desenrola Brasil, um programa para reduzir o endividamento dos brasileiros. O programa promete o refinanciamento com juros de até 1,99% ao mês e a liberação do FGTS para a quitação dos débitos. Segundo o presidente Lula, a iniciativa vai focar na renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e fundos de financiamento estudantil. Mas a nova edição Desenrola deve atender principalmente a pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais e pequenas empresas. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os recursos serão destinados para famílias com renda mensal de até R$ 8.000. Ele afirmou também que a sustentabilidade do seguro para os trabalhadores está preservada. A gestão petista anda preocupado com o nível de endividamento das famílias brasileiras. Dados do Banco Central mostram que quase metade da população está endividada. Além disso, quase 30% da renda das famílias é usada para pagar dívidas. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o programa foi dividido em 4 categorias: famílias, fiéis, empresas e agricultores rurais. O programa também prevê que os bancos perdoem dívidas de até R$ 100. Boletim Focus desta semana elevou pela 8ª vez seguida a projeção de inflação para este ano. O IPCA chegou a 4,89%. As estimativas para a taxa Selic e o Produto Interno Bruto não tiveram alterações. O Partido Liberal estuda lançar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro como suplente a senador São Paulo. A vaga de titular deve ser disputada pelo presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado. Mas essa ideia é somente considerada em um cenário de vitória de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial deste ano. A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um novo boletim médico apontando uma boa evolução após a cirurgia no ombro. Jair Bolsonaro passou o final de semana internado, se recuperando da cirurgia no ombro. De acordo com nota do Hospital DF-Star, o ex-presidente teve boa evolução clínica e com bom controle da dor. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou nas redes sociais que Bolsonaro estava um pouco chateado porque não havia conseguido se alimentar por conta própria.
Desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018, o ex-presidente passou por 14 cirurgias. Do total de intervenções, 10 estão diretamente ligadas às sequelas do ferimento abdominal e às complicações decorrentes das cirurgias posteriores. Na tarde de hoje, o ex-presidente recebeu alta hospitalar e voltou para o condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico. O Irã disse hoje que o exército norte-americano vai ser atacado se entrar no Estreito de Hormuz. Donald Trump anunciou que a Marinha Americana vai começar a conduzir embarcações de outros países que estão bloqueadas. O Irã disse que cabe aos Estados Unidos decidir se querem retomar a guerra ou privilegiar a diplomacia, mas assegurou estar preparado para qualquer um dos cenários. A República Islâmica nunca se esquivou de negociações porque, tem lógica, mas é natural que muitas negociações não se tratem de aceitarmos o que eles ditam. Não se trata de aceitarmos o que eles querem impor com ameaças. Isso não é negociação, isso é a aceitação de uma imposição. O vice-ministro das Relações Exteriores, Qasem Gharibabadi, afirmou que o Irã apresentou um plano ao mediador paquistanês com o objetivo de pôr fim de forma permanente à guerra imposta. E agora a bola está no campo dos Estados Unidos, que deve optar entre a via diplomática ou a continuação da abordagem confrontativa, declarou. Também neste sábado, um comando militar iraniano alertou que é provável uma retomada das hostilidades com os Estados Unidos, depois que o presidente americano, Donald Trump, disse que está insatisfeito com a última proposta de Teherã para encerrar o conflito. As duas partes observam um cessar-fogo desde 8 de abril, após quase 40 dias de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e de represálias iranianas contra as monarquias do Golfo, aliadas de Washington. O Paquistão sediou uma primeira rodada de diálogos diretos em 11 de abril, mas não deu resultado, já que as posições seguem muito distantes sobre questões envolvendo o Estreito de Hormuz e o programa nuclear da República Islâmica. Com relação a Hormuz, o Irã tem a pretensão de cobrar um pedágio pela passagem de navios. Os Emirados Árabes Unidos afirmaram hoje que o Irã lançou 2 drones contra um petroleiro que pertencia à Companhia Nacional do país, mas que o ataque não deixou feridos. O Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que atacar a navegação comercial ou usar a passagem como instrumento de coerção econômica representa ato de pirataria. E um ataque a tiros em uma festa em Oklahoma, nos Estados Unidos, deixou ao menos 12 pessoas feridas. Uma porta-voz da polícia local afirmou que o número de feridos pode ser ainda maior, já que muitos jovens podem ter se dirigido até os hospitais da região. Ninguém foi preso. O ativista brasileiro Thiago Ávila foi preso tentando chegar à faixa de Gaza a bordo de um barco. O Ministério Israelense das Relações Exteriores informou que o ativista brasileiro Thiago Ávila e o espanhol palestino Saif Abu Keshek já estão em Israel para serem interrogados. Eles foram interceptados na última quinta-feira quando se dirigiam com a flotilha Global Sumud rumo à faixa de Gaza. Na sexta-feira, Brasil e Espanha protestaram após vir à tona a informação de que os 2 ativistas seriam enviados a Israel, que os acusa de ter vínculos com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior, uma associação acusada pelos Estados Unidos e por Israel de trabalhar por conta do Hamas. Neste sábado, o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Álvares, disse que a detenção foi ilegal, já que ocorreu em águas internacionais, fora da jurisdição das autoridades israelenses, e, portanto, Said Abu Keshek tem que ser posto em liberdade imediatamente para voltar à Espanha. A chancelaria israelense destacou em postagem na rede social X que Thiago Ávila e Said receberão uma visita consular dos representantes de seus respectivos países em Israel. O Ministério lembrou que a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior está sob sanções dos Estados Unidos e acrescentou que Abu Keshek é um membro de destaque e que Ávila trabalha com a mesma e é suspeito de atividades ilegais. Thiago Ávila e Saif faziam parte da flotilha humanitária Global Sumud, que com mais de 50 embarcações partiu de diferentes pontos da Itália, França e Espanha rumo a Gaza. Em Istambul, na Turquia, 59 dos ativistas detidos pelas forças israelenses chegaram ao aeroporto de Istambul. Eles pediram a libertação de Thiago e Saif.
A Procuradoria de Roma abriu uma investigação por sequestro após a prisão do ativista. Nesse final de semana, uma corte israelense estendeu a prisão dos ativistas por mais 2 dias. A Agência Internacional de Energia afirmou hoje que as emissões de metano procedentes de combustíveis fósseis permanecem em níveis muito elevados. As emissões de metano, um gás de efeito estufa procedente de combustíveis fósseis, permanecem em níveis muito elevados. O alerta foi divulgado no relatório anual Global Methane Tracker, nesta segunda-feira, pela Agência Internacional de Energia. Em 2025, a produção recorde do setor dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, foi responsável por 35% das emissões de metano procedentes da atividade humana, ou seja, 124 milhões de toneladas. A agência apresentou o texto antes de uma reunião internacional em Paris, organizada no âmbito da presidência francesa do G7. Com um aumento na comparação com 2024, 121 milhões de toneladas, as emissões permanecem em níveis muito elevados, próximos do recorde de 2019. O metano inodoro e invisível é o principal componente do gás natural e procede geralmente de gasodutos, do gado e de aterros sanitários. Quase 580 milhões de toneladas de metano são emitidas a cada ano no planeta, 60% delas procedentes de atividade humana, em particular agricultura e energia. Com um potencial de aquecimento muito maior do que o CO2, o metano é responsável por quase 30% do aumento da temperatura média mundial desde a Revolução Industrial. Mas devido ao ciclo de vida mais curto, reduzir as emissões de metano representaria benefícios climáticos significativos a curto prazo. Na indústria do petróleo e gás, o metano escapa por meio de vazamentos nos equipamentos ou durante as operações de desgasificação ou queima. A França recebeu hoje uma conferência internacional para reduzir as emissões de metano. No discurso de abertura, a ministra francesa da Transição Ecológica disse que essa tarefa envolve um grande número de atores públicos e privados. Todos os anos, quase 580 milhões de toneladas são liberadas na atmosfera. E na Colômbia, pelo menos 3 pessoas morreram e 38 ficaram feridas após um acidente em um evento automobilístico. A prefeitura da cidade de Popayán, no sudoeste da Colômbia, confirmou a morte de pelo menos 3 pessoas em um espetáculo automobilístico. O acidente ocorreu quando uma motorista perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do público, deixando ainda 38 feridos. A tragédia de domingo envolve um veículo de grande porte, conhecido como Monster Truck, atravessando uma pista de obstáculos durante uma exibição. No meio de uma acrobacia, a condutora não conseguiu frear e em poucos segundos avançou em direção aos participantes do evento depois de derrubar as grades metálicas que isolavam a pista do autódromo. Foi algo muito duro, na verdade. Foi realmente horrível. O Monster Truck perdeu o controle. Havia muitas pessoas feridas. Eu estava bem ali, a poucos metros de distância, onde pude socorrer muitas pessoas e salvar vidas. Entre os mortos há uma menina, segundo a imprensa local, e vários outros menores ficaram feridos. Bombeiros e paramédicos atenderam os feridos. Alguns deles foram transferidos para hospitais públicos da cidade, que ficam no departamento de Cauca. A Organização Mundial da Saúde garantiu hoje que o suposto surto de hantavírus em um navio de cruzeiro holandês apresenta um risco baixo de propagação. O suposto surto de hantavírus em um navio de cruzeiro holandês, no qual 3 pessoas morreram, apresenta um risco baixo de propagação. Foi o que afirmou a Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira. Apesar da declaração da OMS, os passageiros não foram autorizados a desembarcar em Cabo Verde. Os hantavírus, transmitidos principalmente aos humanos por roedores infectados, podem causar problemas respiratórios e cardíacos, além de febres hemorrágicas. Na manhã desta segunda-feira, um fotógrafo da AFP flagrou o navio MV Rondios, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, ancorado no Porto de Praia, capital do arquipélago da África Ocidental. A operadora de turismo Oceanwide Expeditions admitiu que enfrenta uma situação médica grave. A empresa confirmou as 3 mortes, 2 a bordo do navio de cruzeiro e uma após o desembarque. 2 vítimas eram holandesas e a nacionalidade da terceira é desconhecida. No entanto, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, transmitiu uma mensagem tranquilizadora. O risco para a população em geral permanece baixo, não há motivo para pânico ou para impor restrições de viagem.
O diretor enfatizou ainda que as infecções por hantavírus são raras e não são facilmente transmitidas entre pessoas. Os hantavírus são transmitidos aos humanos por meio de roedores selvagens infectados, como ratos ou camundongos, que eliminam o vírus pela saliva, urina e fezes. Uma mordida ou contato com esses animais e seus excrementos, assim como a inalação de poeira contaminada, podem causar a infecção. E no próximo bloco, polícia prende suspeitos de abuso coletivo contra crianças. E homem é preso por estuprar e matar idosa com esquizofrenia. A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de estupro coletivo contra 2 crianças na zona leste de São Paulo. 5 suspeitos foram identificados, 4 adolescentes e um adulto. Os investigadores afirmaram que os suspeitos atraíram as vítimas com um convite para empinar pipa. Segundo os investigadores, os agressores conheciam as vítimas e usaram a proximidade para levá-las até o imóvel onde aconteceu o abuso. A delegada Janaína da Silva disse que eles eram vizinhos e que as crianças tinham confiança neles. A irmã de uma das vítimas viu as imagens do abuso circulando nas redes sociais e procurou a delegacia para registrar a denúncia. O 5º suspeito foi apreendido na manhã desta segunda-feira. O adolescente de 15 anos estava foragido e foi apreendido no bairro de Hermelino Matarazzo. Na última sexta-feira, o único adulto envolvido no caso foi preso. Alessandro Martins foi detido em Brejões, na Bahia. Os 5 suspeitos serão indiciados por estupro de vulnerável, divulgação de imagem de menor de idade e corrupção de menores. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, informou que as crianças e os familiares foram acolhidos em equipamentos da Prefeitura de São Paulo e recebem acompanhamento psicológico. O local onde estão foi mantido em sigilo para a proteção das vítimas. Um homem foi preso suspeito de estuprar e matar uma mulher de 64 anos que sofria de esquizofrenia em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira, na região central de Guarulhos. Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso pulando o muro da residência da vítima, por volta das 3 horas da manhã. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por uma vizinha que ouviu os gritos de socorro. A vítima foi identificada como Marli e foi encontrada com sinais de asfixia causada por um travesseiro. A polícia analisou as imagens e identificou o modo de caminhar do suspeito. Segundo um portal de notícias, o criminoso é Cláudio Manuel. Ele reside a 2 casas de distância da residência onde o crime aconteceu. Ele foi detido enquanto trabalhava em um restaurante de comida japonesa. 24 deputados estaduais do Amazonas foram às urnas hoje para escolher um novo governador e vice-governador do estado. Essa foi a primeira vez na história que os cargos foram definidos sem voto popular no estado. Roberto Cidade, do União Brasil, foi eleito para o mandato tampão por unanimidade. Um avião de pequeno porte bateu em um prédio e caiu no bairro Silveira, em Belo Horizonte. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A aeronave decolou no aeroporto da Pampulha, na capital mineira, pouco depois do meio-dia. Segundo informações, o piloto do monomotor comunicou à torre que não conseguia manter a altitude. A torre ofereceu prioridade para o retorno ao aeroporto, mas foi informada que a aeronave não conseguia subir. Pouco depois, o avião caiu no estacionamento de um prédio residencial na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na região nordeste da capital. Ninguém no edifício ficou ferido. O piloto e o passageiro morreram. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital João 23. A aeronave é o modelo EMB-721C, fabricada em 1979, com capacidade para até 5 passageiros. O proprietário é identificado como Flávio Loureiro Salgueiro. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave não tinha operação autorizada para táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para apurar as causas do acidente. A seguir, Shakira lota a praia de Copacabana e os gols do Campeonato Brasileiro.
A rede norte-americana de lojas de jogos GameStop apresentou uma oferta de aquisição de 275 bilhões de reais para comprar o site eBay. O CEO da GameStop, Ryan Cohen, disse que a ideia da empresa é se tornar um concorrente legítimo da Amazon. O eBay ainda não se pronunciou sobre a oferta. E nesse final de semana, a cantora colombiana Shakira levou milhões de fãs à praia de Copacabana. A estrela do pop latino Shakira encantou na noite de sábado uma multidão na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com um show de mais de 2 horas marcado por sucessos e declarações de amor ao Brasil. Shakira apareceu vestida com as cores da bandeira do Brasil. Além de cantar sucessos, ela contou com as participações de ícones da MPB, como Caetano Veloso e Maria Bethânia, além de Ivete Sangalo e Anitta, com quem dançou o funk. Uma loba, como é apelidada a cantora colombiana, desenhada por drones, foi projetada nos céus minutos antes de ela subir ao palco, com mais de 1 hora de atraso. Para os fãs, um espetáculo para guardar no coração. Eu tô amando demais essa energia, principalmente por a gente estar na praia, é uma coisa muito diferente pra mim. Eu venho da selva de pedra, né? Então, pra mim, tá na praia, no show da Shakira, é outra coisa. É muito telão, é muita música e você consegue curtir do jeito que você quiser, sabe? Do que você quiser. Eu vim ano passado aqui no da Gaga e foi o primeiro show que eu vim de verdade na minha vida, um show grande. E eu fiquei impactado. Eu vi, cara, o que é essa energia. A criadora do tema da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, Waka Waka, tem uma relação histórica com o Brasil, onde se apresentou várias vezes desde 1996. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, citando como fonte a Rio Tour, 2 milhões de pessoas estiveram na praia de Copacabana para ver o show. E aconteceu no feriado do dia 1º de maio, na última sexta-feira, a primeira corrida e caminhada pró-Marcha para Jesus da história. O evento foi transmitido ao vivo pela Rede Gospel de televisão, reuniu milhares de pessoas no Museu do Ipiranga nas primeiras horas do dia. O feriado do Dia do Trabalhador começou diferente para milhares de brasileiros. A primeira corrida e caminhada de rua pró-Marcha para Jesus. Antes das 6 horas da manhã, a multidão já chegava para uma corrida de bênçãos. A minha expectativa é boa, primeiramente agradecer a Deus, né? Eu acho que Deus está em tudo, né? E a gente tem que cuidar tanto do corpo, da alma. Mas antes, apóstolo Estevão Hernandes fez uma oração para começar o dia da melhor maneira. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Boa corrida a todos! E então chegou a hora da largada. Corredores saíram primeiro. Quem optou por caminhar, largou um pouco depois. Pouco antes dos 20 minutos de prova, o primeiro lugar do pódio cruzou a linha de chegada. O segundo e o terceiro chegaram logo em seguida. Esse é o meu primeiro pódio em primeiro lugar. Já estreou bem. Ele, pra Jesus. Prova difícil, não? Difícil, é. Só tenho a agradecer a Deus, né, em primeiro lugar. Terceiro lugar, parabéns. Prova desafiadora hoje. Pra glória de Deus, consegui concluir o tempinho abaixo de 20. Alguns minutos depois, a Amanda cruzou a faixa e marcou o melhor tempo entre as mulheres. Eu já vim com a intenção, né, mas não sabia quem seria a primeira colocada. Pouco a pouco, foram completando o pódio da primeira corrida e caminhada de rua pró-Marcha para Jesus. Apóstolo Estevão Hernandes chamou nome a nome para receber os troféus. Parabéns, Gabriel. José Luiz Mota.
A festa em frente ao Museu do Ipiranga foi uma prévia da Marcha para Jesus, que acontece no dia 4 de junho em São Paulo. E teve um anúncio para lá de especial. A corrida e caminhada de rua Pro Marcha para Jesus será incluída no calendário oficial da cidade e vai acontecer no feriado do Dia do Trabalho, 1º de maio. Dia histórico de bênçãos para todos vocês. E o ano que vem tem corrida novamente. E o Corinthians foi ao interior de São Paulo enfrentar o Mirassol e perdeu por 2-1. Já na parte de cima da tabela, poucas mudanças. São Paulo, Flamengo e Palmeiras empataram. Palmeiras e Santos se enfrentaram no Allianz Parque. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o Roleiser chutou de longe e abriu o placar. No início do segundo tempo, Flaco Lopes empatou após escorar um cruzamento. O São Paulo enfrentou o Bahia em Bragança Paulista. Arthur fez um golaço para abrir o placar. Aos 16 minutos da segunda etapa, Luciano Jubá chutou de longe e também fez um golaço. Aos 27, Caleri cruzou e Ferreirinha colocou o tricolor na frente. O São Paulo vencia a partida até os 51 minutos do segundo tempo. Aí o goleiro Rafael fez isso aí e deixou o Eric Luiz sozinho dentro da pequena área para empatar. 2-2 placar final. Flamengo e Vasco no Maracanã. Aos 7 minutos, Pedro venceu a disputa de bola e fez o primeiro. Na etapa final, o árbitro Wilton Pereira Sampaio viu um pisão em Pedro e marcou o pênalti. Após revisão do VAR, Jorginho foi para a bola e fez o segundo. Mas o Vasco mostrou organização e vontade. Aos 38 minutos, Robert Renan diminuiu após uma cobrança de escanteio. Aos 51 minutos, no último lance da partida, Hugo Moura pulou de cabeça e empatou. O Mirassol recebeu o Corinthians em Campos Maia e venceu por 2-1. Carlos Eduardo abriu o placar de pênalti aos 23 minutos. Cerca de 10 minutos depois, Edson Carioca recebeu um lindo cruzamento e fez o segundo. No segundo tempo, Diego da Cruz chutou de longe e contou com a sorte para diminuir para o timão. 2-1 Mirassol. E após o empate entre Flamengo e Vasco no Maracanã, 2 torcedores do Cruz Maltino foram espancados. Um dos vídeos divulgados na internet mostra um homem estirado na calçada sendo agredido com chutes e pontapés. Segundo a Polícia Militar, 10 pessoas foram presas. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.